A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero deixar uma mensagem aqui, um ensinamento para aqueles que estão buscando uma vida mais espiritual com o Senhor e buscando viver um chamado no Senhor de intercessão, salvação, transformação, toda a obra de Deus na nossa vida. Você que está se despertando para as coisas de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 21, vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum e ele vai ao sábado a uma sinagoga e ali ele está ensinando a doutrina. Todos se maravilham com a autoridade que ele está ensinando, no versículo 22. E a Bíblia vai dizer que estava ali um homem que tinha um espírito imundo. Aqui o primeiro ensinamento: um homem com espírito imundo dentro da sinagoga, dentro de um lugar que se falava de Deus, dentro de um lugar que se orava, dentro de um lugar que se buscava Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, até dentro da igreja ou até dentro de ambientes onde Deus está sendo buscado, o adversário vai tentar manipular a mente de alguém e vai tentar usar alguém para lutar contra a nossa vida. Fique atento, vigie. O versículo 24 vai dizer que o espírito imundo exclamou, gritou, dizendo o seguinte: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Aqui o segundo ensinamento: o demônio, quando viu a Jesus, usou o homem para exclamar o chamado, a missão de Jesus, chamando ele do Santo Filho de Deus. Qual que era o problema disso? Não era o tempo ainda de ser manifesto que ele era o Filho de Deus. Não era o tempo ainda de ser de forma clara que ele era o Filho de Deus, porque geraria transtornos, perseguições, geraria a morte de Cristo de forma antecipada. Era isso que o diabo estava tentando fazer. Quando o demônio denuncia Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus repreendeu o demônio e disse: cala-te e sai dele. O segundo ensinamento aqui é: toda vez que você se posiciona para viver a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, os demônios que estão nos ambientes onde nós entramos vão nos denunciar, vão denunciar o que a gente está fazendo, vão denunciar a nossa intercessão, vão denunciar os nossos pedidos a Deus pelas almas, vão denunciar a pregação que você fez para alguém essa semana, vão denunciar a tua oração pela madrugada pela tua família, pelo teu amigo, pelo colega de trabalho. Os demônios denunciam a gente para que venham ataques contra a nossa vida. O demônio denuncia a Jesus, a intenção de Satanás ali era que Jesus fosse atacado, que Jesus fosse perseguido. Jesus repreende o demônio e manda que ele se calasse e manda ele sair do homem. O segundo ensinamento aqui é que o demônio nos denuncia. Você que intercede, você que faz a obra de Deus de qualquer forma, pregação, evangelismo, louvor na igreja, tudo que você faz para Deus, Satanás vai usar os seus demônios para denunciar a obra que você está fazendo, para aqueles que têm coração perverso e mexem lá com obras malignas para lutar contra a tua vida. Pastor, todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Realmente o diabo não pode tocar no teu corpo, mas a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados, as setas do maligno. A Bíblia também deixa claro que ele manipulou a mente de Pedro, para Pedro chegar para Jesus e falar: tenha dó de ti mesmo, Senhor. E Jesus diz para ele assim: sai para trás de mim, Satanás. Era filho de Deus, era nascido de Deus, já era batizado Pedro, e já ouvia a palavra de Deus, mas o diabo conseguiu manipular a mente. O diabo não tocou no corpo de Pedro, mas o diabo influenciou a mente de Pedro. A Bíblia vai deixar bem claro várias influências que o diabo pode ter sobre a nossa vida se nós não vigiarmos. Se o diabo não conseguisse ter influência sobre a nossa vida, Jesus não falaria: vigiai e orai. Bom, e ali o segundo ensinamento é que os demônios nos denunciam. Sabendo disso, vem o terceiro e mais importante de todos para concluir esse vídeo. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu já tenho recursos espirituais para vencer guerras espirituais. Por que ele me deu bênçãos espirituais se eu não tenho que lutar contra as coisas espirituais? Tem gente que pensa assim: não, pastor, Deus já me deu a vitória, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Ele já me salvou, já me lavou, Ele é comigo, Ele é poderoso. Sim, Deus é
tudo isso. Mas você vai ver desde Gênesis que todo homem de Deus sábio entrava em oração diante de Deus quando as coisas complicavam e quando eles precisavam fazer algo para vencer o inimigo. A gente precisa entender que existe um exército espiritual lutando contra a nossa vida. Pastor, mas mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Pois é, mas você tem visto os que estão lutando por você? Eliseu, ele tinha a visão de Deus e ele viu o exército com ele. Tem gente que está, não é desamparada por Deus, mas está precisando de revestimento e não está percebendo. Por isso que você está sendo influenciado, por isso que algumas coisas estão dando errado, por isso tanta luta, porque você precisa de revestimento, de visão aberta para o mundo espiritual. Eliseu tinha, Geazi não, mas não era o moço de Eliseu que servia ao profeta também e logo servia a Deus? Servia a Deus, mas a visão não estava aberta. Aí orou Eliseu e disse assim: Senhor, abra os olhos do moço. Faça a oração agora: Deus, abre os meus olhos, eu quero crer no mundo espiritual. Não para amar o diabo, mas para entender que ele luta contra a gente e a gente precisa lutar contra ele no nome de Jesus, que tem todo o poder. Porque diz a palavra de Deus assim, que Deus já colocou debaixo dos pés de Jesus todo o principado, toda a potestade, toda a dominação, todo nome que se nomeia está debaixo dos seus pés. E no nome dele eu vou vencendo tudo isso. Então em Efésios capítulo 6 vai dizer que minha luta é contra as coisas espirituais e não contra a carne. As pessoas citam muito esse versículo, mas elas esquecem que não está só falando para eu não lutar contra o meu próximo, está falando que eu tenho que lutar contra alguém ou contra algo nas regiões celestiais. E aqui eu te faço uma pergunta: qual foi a tua última oração que você fez dizendo: Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo demônio lutando contra o meu casamento, contra as minhas emoções, contra a minha mente, contra as minhas finanças, contra a minha casa, contra tudo que eu tenho, eu repreendo agora em nome de Jesus, seja queimado e me reveste com teu sangue, há poder no teu sangue, Jesus. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Nós temos que fazer essa oração todos os dias, porque todos os dias o diabo está denunciando você para alguém que tem a mente perversa, abrir portais para demônios lutar contra a tua casa. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, mas ele não disse que não lutariam contra a igreja de Deus. Há portas espirituais sendo abertas de forma abundante. Por que tanta doença no mundo? Por que tanta perturbação? Por que tanta gente com tanto problema? Por que tanto crente com tanta dificuldade? Por que tanto crente cometendo suicídio? Há portais espirituais abertos e a gente não está lutando contra eles. E como lutar, pastor? A Bíblia diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. A primeira parte da armadura de Deus não é citado ali, mas nós entendemos, é o sangue do Cordeiro. Peça o revestimento do sangue de Jesus. Peça para Jesus revestir tua casa. Use óleo ungido sobre a tua cabeça. A Bíblia diz assim: nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Pastor, isso é misticismo, não é bíblico. Unja, não crendo no óleo, mas crendo que através daquela unção você está simbolizando a unção do Espírito Santo, o poder de Deus na tua vida. Peça que Deus te encha do Espírito Santo, peça a unção de Deus. Outra coisa, ore usando a palavra de Deus em suas mãos. Tem aquele momento que você vai orar em casa com mão estendida assim, e abre o livro de Salmos. O livro de Salmos é cheio de ferramentas poderosas em Deus para vencer batalhas espirituais. O livro de Isaías, como eu citei num vídeo anterior, que ele abre caminho no meio do mar. Versículos de guerra, versículos de livramento, versículos de salvação. Vai citando. Jesus venceu o diabo citando a palavra, porque a palavra não volta vazia. Use a palavra, porque em Efésios vai dizer que a palavra é a espada do Espírito, é verdade. A verdade é a palavra de Deus. Use o escudo da fé, faça oração profética, faça assim: Deus, em nome de Jesus, toda barreira agora está caindo por terra, todo demônio que se levantou contra a minha vida agora seja lançado por terra, em nome de Jesus, seja queimado, acorrentado e lançado no abismo. Faça orações de fé, use o escudo da fé, diga assim: Senhor, em nome de Jesus, todo demônio que está lutando contra o meu casamento, contra a minha família, contra os meus filhos, contra os meus pais, seja destruído agora em nome de Jesus. Entra lá, envia teus anjos lá, Senhor. A Bíblia vai dizer que um homem foi buscar uma esposa para o filho de Abraão, Isaque, e o anjo de Deus guiou aquele homem para que ele fosse levado até a esposa de Isaque. Se o anjo de Deus vai guiar o meu caminho até para eu conseguir alguém para a minha vida, quanto mais eu pedir que o anjo de Deus entre na luta comigo. Quantas vezes os anjos de Deus entraram nas lutas de Israel e eles venceram? Peça que Deus envie anjos ao teu favor e Deus vai te amparar com mão forte.
Deus te abençoe, guarde esse ensinamento, lute contra toda a arma do diabo, macumbaria, feitiçaria, voodoo, magia negra. Vai citando tudo isso na tua oração, vai dizendo: Deus, eu repreendo, eu cancelo, em nome de Jesus vai sendo desfeito, quebrado, Senhor, toda arma contra a minha família, porque nós pecamos, nós temos brechas, nós falhamos, e no que nós pecamos, o salário do pecado jaz à porta, e é a morte. Como que a morte entra? O diabo vem senão para roubar, para matar e para destruir, e para ele entrar, alguém precisa invocar, alguém precisa falar com ele, alguém precisa apresentar uma oferta para ele, alguém precisa trabalhar. Assim como a gente prepara o caminho para Jesus entrar na vida de alguém, pessoas preparam um caminho para o diabo lutar contra a tua vida. Então comece a se posicionar para você ver mudança na tua casa. É por isso que a gente está pedindo tanta coisa há tanto tempo e não está acontecendo. Mas se você lutar contra as coisas espirituais, muita coisa vai acontecer. Deus te abençoe. É Deus quem dá toda a sabedoria pode vir do alto. Peça para Deus: Deus, me ensina a orar, me dá estratégia, me mostra o que falar, me mostra como falar, me mostra o que fazer na oração. Amém? Deus te abençoe e revista você com o sangue de Jesus.